Nessa aula, vamos estudar os aparelhos de medida nos circuitos elétricos. Vocês acompanham aí no livro 11, das páginas 50 a 52. Essa é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos começar esse assunto analisando esse vídeo que mostra o efeito magnético da passagem da corrente elétrica. Nós vemos um fio condutor que está todo enrolado, temos também duas pilhas onde o fio vai ser conectado, e quando isso acontece, nós observamos que aquela agulha que está ali no meio, e que é uma agulha imantada, portanto ela se comporta como uma bússola, essa agulha vai tentar se alinhar a esse campo magnético todas as vezes em que a corrente se estabelece nesse circuito. E esse é o que a gente chama do efeito magnético da corrente, porque quando a corrente se estabelece ali, ela gera esse campo magnético que vai influenciar, né, vai interagir com o campo magnético da agulha, e eles vão tentar, a agulha vai se movimentar na tentativa de se alinhar a ele. O primeiro aparelho de medida que nós vamos estudar se chama galvanômetro, e ele serve para medir correntes baixas nos circuitos elétricos. E o esquema desse aparelho está mostrado aqui nessa figura, e a gente vê aqui um ímã, que ele é aquele tipo de ímã em formato de U. Então, o que nós estamos observando na imagem é a parte do ímã norte e a parte do ímã sul. E bem aqui no meio do U foi colocado uma bobina, que é aquele fio que está enrolado. No meio da bobina também tem um núcleo de ferro. E aqui, posicionado num outro condutor, né, saindo aqui dessa bobina, nós temos um mostrador, que é uma agulha que vai ser movimentada quando a gente começar a ter corrente elétrica circulando aqui na bobina. Então, esse arranjo é um pouquinho diferente do que o que nós vimos ali no vídeo, mas o que acontece é que todas as vezes que a corrente elétrica circula aqui na bobina, ela vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai interagir com o campo magnético do ímã e vai torcer aqui, né, um pouco esse outro fio, de forma que essa agulha vai se movimentar, e quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, maior será esse movimento. E aí a gente tem aqui uma escala, de forma que a gente consegue perceber, né, se a corrente é mais ou menos intensa, conforme ela vai entortando aqui, né, para um lado ou para o outro. Então, esse é um esquema de o que teria, né, dentro de um galvanômetro, e por que a gente veria a agulha do galvanômetro movimentando quando a gente tem a corrente elétrica passando por ele. Só que, como nós dissemos, né, o galvanômetro não consegue medir correntes mais fortes. Ele é um aparelho sensível, então ele consegue ser um bom medidor de correntes, desde que sejam correntes baixas. Para fazer a medição, a gente deve associar o galvanômetro em série com aquele dispositivo do circuito que a gente esteja interessado em saber a corrente elétrica. E o galvanômetro também, dentro dele, tem uma resistência interna. E essa resistência dele precisa ser bem baixa, para que quando a gente coloque esse aparelho no circuito para fazer a medição da corrente, ele não atrapalhe o circuito, né? Ele não modifique a corrente que está passando no circuito durante a medição. Então, portanto, a resistência interna precisa ser bem baixinha para que ele seja posicionado ali, faça a medição, mas não altere o que está acontecendo. E a corrente que ele vai medir, de acordo com a primeira lei de Ohm, será a DDP, a qual ele está submetido, dividido por essa resistência interna dele. Agora, quando a gente tem correntes mais altas,
a gente vai usar um aparelho que se chama amperímetro. O amperímetro a gente representa por esse azinho no nosso circuito. O galvanômetro, no caso, a gente tem esse outro símbolo aqui, né? Bom, o que é um amperímetro, então? Então, o amperímetro, dentro dele também tem um galvanômetro. Então, o galvanômetro, ele faz parte do amperímetro. Só que, como que vai fazer, né? Como o galvanômetro não suporta correntes altas, o que vai acontecer dentro do amperímetro é que a gente vai ter dois caminhos para a corrente passar no interior do amperímetro. Uma parte da corrente vai passar pelo galvanômetro e uma outra parte da corrente será desviada, passando por baixo, né, num segundo trecho ali. Então, esse segundo trecho, né, que a corrente vai ser desviada, também precisa ter uma resistência baixa para que a maior parte da corrente seja desviada aqui para baixo e apenas uma pequena parte passe pelo galvanômetro, uma vez que ele não pode suportar correntes muito intensas. Mas o amperímetro, né, o amperímetro como um todo, também precisa ser posicionado em série no circuito. Então, se você quiser saber a corrente que está passando numa lâmpada do seu circuito, você vai posicionar o amperímetro ao lado da lâmpada, em série com ela, para poder descobrir qual é a corrente que passa por ela. Agora, dentro do amperímetro, nós temos essa situação do galvanômetro em paralelo com um resistor de baixo valor, de forma que uma boa parte da corrente é desviada para esse ramo inferior e a corrente menor é que vai passar pelo galvanômetro. Esse valor de corrente, esse valor de resistência que tem esse trecho de baixo pode ser ajustado. Então, quando você tem correntes muito altas no seu circuito, você precisa usar um valor de resistência bem baixa mesmo, nesse trecho de baixo, para desviar a maior parte, né, da corrente para baixo. E às vezes você não precisa desviar tanto assim, porque a sua corrente também não é assim tão alta. E é por isso que nos aparelhos de medida, quando a gente vai usar o amperímetro, a gente pode ali modificar um pouquinho o valor, né? Se a gente vai usar para a corrente mais alta, menos alta, mais ou menos a gente já tem que ter uma ideia da ordem de grandeza da corrente que a gente vai medir para poder escolher ali qual seria o valor de resistência de desvio apropriado. E então, quando vocês tiverem a oportunidade, né, de mexer no multímetro, vocês vão ver que vocês têm várias possibilidades de intervalos de corrente que vocês podem escolher na hora de fazer a medição. E aí, como que a gente vai efetivamente medir, né, saber o valor dessa corrente total que vai passar ali no amperímetro? Então, nós temos que lembrar o seguinte, que lá dentro do amperímetro nós temos então dois caminhos por onde a corrente passa. No caminho de cima está o galvanômetro, no caminho de baixo está aquele resistor, que é o chamado shunt, porque shunt significa desvio. Então, ele é o resistor que vai estar, né, no desvio que a gente faz ali por baixo. Mas como tanto o galvanômetro quanto esse resistor de desvio estão em paralelo, a DDP dos dois é a mesma. Os dois estão na mesma diferença de potencial. Então, o R vezes o I do galvanômetro será o R vezes o I do resistor que está embaixo. Agora, a corrente total que vai, né, passar ali naquele trecho onde nós colocamos o amperímetro será a corrente que está passando por cima mais a corrente que está passando por baixo. E, portanto, quando a gente quer determinar essa corrente, a gente pode isolar o IS, né, que seria a corrente que está passando por baixo no nosso desvio, isolar o IS aqui nessa fórmula e fazer, né, que o I total vai ser o I do galvanômetro mais o IS. Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui essa corrente total. Quando a pessoa que produz, né, que fabrica o amperímetro, vai fabricá-lo,
ela já sabe qual é o valor da resistência interna do galvanômetro e do resistor que ela colocou embaixo. Então, esse valor aqui o fabricante já conhece. Então, quando ele vai criar a escala, que é o que vai aparecer no nosso aparelho, ele já sabe que o que ele vai ter que colocar ali vai ser o valor da corrente que o galvanômetro medir vezes esse fator, que é 1 mais a razão entre essas duas resistências. E esse fator aqui é chamado de fator de Shunt. Então, a corrente que a gente lê no aparelho nada mais é que a corrente do galvanômetro vezes esse fator aqui. E o voltímetro, né? O voltímetro é o aparelho que serve para medir a tensão ou a DDP que está passando lá num certo trecho do seu circuito. Pode ser uma DDP que um gerador esteja gerando ou que um receptor esteja consumindo em algum trecho do seu circuito. E para isso, todas as vezes que nós formos querer fazer uma medição de voltagem, né, de tensão do circuito, a gente vai precisar associar esse nosso aparelho em paralelo com aquele trecho que a gente está interessado em descobrir o valor da tensão. Então, o voltímetro sempre deve ser associado em paralelo, né, àquele pedaço do circuito que você está interessado. Agora, o que, que tem dentro de um voltímetro? Também vai ter um galvanômetro no voltímetro, né? Então vamos ver como que vai funcionar agora. Esse galvanômetro do voltímetro, ele está ligado em série com um resistor. E esse resistor é um resistor que tem um valor alto. E para que essa resistência do voltímetro tem que ser alta? É porque, como ele vai ser colocado em paralelo com o trecho do circuito que você quer medir a voltagem, ele não pode deixar muita corrente ser desviada para esse pedaço dele, né? Então, ele vai ser colocado ali em paralelo, mas como o valor dessa resistência aqui é grande, só um pouquinho da corrente é que vai passar por ele, né? A maior parte da corrente vai continuar no caminho que ela estava fazendo mesmo no circuito. E aí, esse pouquinho de corrente é suficiente para que o galvanômetro registre ali, e aí depois o aparelho possa fazer o cálculo da voltagem naquele pedaço. Então, o que a gente precisa entender é que quando o voltímetro está posicionado no nosso circuito, ele está em paralelo, né, com o circuito, mas dentro do voltímetro, o que tem lá dentro é um galvanômetro em série com uma resistência forte, né, uma resistência alta, de forma que a voltagem que vai ser registrada no voltímetro vai ser a voltagem do galvanômetro somada à voltagem consumida nessa resistência alta. Então, essas duas voltagens aqui somadas é que vão dar o valor da voltagem que ele vai registrar. E o voltímetro a gente representa aqui com esse Vzinho nos nossos esquemas de circuitos. Então, como será a equação que permite o cálculo da DDP que o voltímetro está registrando? Então, como nós dissemos, né, lá dentro do voltímetro vai ter a DDP consumida ali, né, pelo galvanômetro e a DDP também consumida pelo resistor, né, aquele resistor M, multiplicador. E aí, né, cada uma, então, a gente aplica a primeira lei de Ohm, então a DDP do galvanômetro é o R vezes o I do galvanômetro, e a DDP do resistor é o R vezes o I que lá está passando no resistor. Essa corrente que está passando ali no voltímetro é igual, né? Essas duas coisas estão em série, então a corrente que passa no galvanômetro é a mesma que está passando no resistor. De forma que a gente pode dizer, né, que essa corrente aí do resistor é o U dividido pelo R do galvanômetro, é a mesma do galvanômetro. E, portanto, né, quando a gente vai escrever aqui a equação do voltímetro, a gente pode escrever dessa forma, né, que é o U do galvanômetro mais o U do resistor, deixando isso daqui em evidência, né, e esse fator em amarelo aqui também é um fator de multiplicação,
que então o aparelho, né, na verdade, o fabricante já conhece essas resistências tanto do resistor quanto do galvanômetro, de forma que esse valor já é um número conhecido, e multiplicando esse fator pelo valor que o galvanômetro está medindo, é que nós vamos ter a voltagem daquele trecho do circuito. Então, é dessa maneira que é construída aqui a escala, e aí quando nós fazemos a medição, nós verificamos ali diretamente já o valor correto da voltagem do circuito. Então, aqui para finalizar, a gente tem um exemplo, né, de utilização do amperímetro e do voltímetro. Então, se eu quero saber a corrente que está passando nessa lâmpada, eu preciso colocar o meu amperímetro em série com essa lâmpada, né? Assim, a mesma corrente que está passando por ela estará passando também pelo amperímetro, e eu vou conseguir registrar aqui o valor. Agora, se eu quiser saber a DDP que esse resistor está consumindo, o meu voltímetro vai ser colocado em paralelo com esse meu resistor. Então percebam, né, que a gente tem os fiozinhos aqui criando um caminho paralelo onde está o nosso voltímetro, de forma que uma pequena parte da corrente do circuito vai circular aqui pelo nosso voltímetro e vai permitir o registro da voltagem, né, ou tensão que está sendo consumida aqui no nosso resistor.